Oi, pessoal, tudo certo? Muito prazer, eu sou o Yuri. E vamos dar uma olhada em como que a gente consegue criar mocks, né? Ou mocar os beans do Micronaut para a gente conseguir utilizar eles em um contexto de testes de integração, teste de API. Legal? Então, vamos lá. A gente tem, para recapitular aqui no projeto da Casa do Código, esse controller, que é o controller de cadastrar um novo autor aqui no sistema, certo? E esse controller, ele precisa se comunicar aí com um sistema externo, que é justamente o sistema da consulta de endereço, onde, dado determinado endereço, esse cliente vai lá nesse sistema, consultando o cliente e devolve um endereço baseado no CEP. Legal? Nossa ideia, então, é testar esse fluxo aqui, né, passar por essas linhas e ver se o autor é cadastrado ou não. Só que para isso, né, para a gente não ter que levantar um outro sistema para simular esse sisteminha aqui de endereços, a gente vai fazer um mock desse bin, certo? Então, aqui na nossa classe de teste, né, do cadastro autor controle teste, o que a gente teve que fazer? Primeira coisa, informar que esse é um teste do Micronaut, né, um arroba aí Micronaut teste, e que vem lá do pacote da extensão, né, de JUnit aí pro Micronaut. Então, para a gente ter, né, acesso a essa notação, a gente precisa aqui no build.gradle colocar a dependência do JUnit do Micronaut test, certo? Então aqui, ó, aí o Micronaut test JUnit com a versão certa lá do projeto para a gente ter acesso a essas notações. Legal? Então, quando a gente coloca essa notação aqui no teste, sempre que o Micronaut for executar o teste dessa classe, ele vai subir também o contexto do Micronaut. Dessa forma, a gente consegue injetar os bins, né? E consegue utilizar todos esses objetos do Micronaut aqui no nosso ambiente de testes. Bacana? O que a gente vai precisar então? Bom, a gente vai ter que mocar o endereço client. Por isso, eu estou injetando aqui um endereço client com esse late init var, né? Justamente para poder adicionar um comportamento a esse mock, né? Um comportamento a esse objeto autor. Só que aonde a gente está falando com o Micronaut é que esse endereço client tem que ser um mock e não o bin que ele vai criar, né? Que ele vai registrar, que for para produção, né? Aqui, esse endereço client aqui tem que ser um mock. Onde que a gente está falando isso com o Micronaut? Se a gente dá uma olhada aqui ao final do código, a gente vai ver que existe uma notação chamada @mockbin, onde a gente passa como parâmetro para ela a classe, né, do endereço client. E é justamente aqui, pessoal, que está essa sacada de falar com o Micronaut devolver um mock ao invés do objeto real, certo? Esse @mockbin, ele está anotando aqui um método que eu chamei de endereço mock, onde ele retorna um objeto do tipo endereço client. Só que esse endereço client, ele é, na verdade, um mock do Mockito. A gente pediu aqui para o Mockito, né, fazer um mock dessa classe aqui, chamada endereço client. Ou seja, quando o Micronaut injetar o client aqui para a gente, na verdade, o que está sendo injetado é um mock, certo? Outro ponto de atenção, para conseguir utilizar o Mockito no teste, a gente também teve que vir aqui e colocar as dependências do Mockito no build.gradle. Bacana? Fechado. E falamos, né, então, que isso daqui é o mock. Pedimos também para o Micronaut conseguir injetar o client, aí, o HTTP client, falando, né, para ele, além de injetar esse client, qual que é a URL base desse client, que é aqui na barra. E criamos uma função chamada deve cadastrar o novo autor. Nessa função, a gente começa preparando o cenário aqui de teste, né, criando um novo autor request e um endereço request. E a gente, né, tem que dar um comportamento que a gente espera para o mock, né? Então, a gente fala assim, ó, Mockito, quando, né, alguém chamar o endereço client passando o CEP que foi informado aqui no novo autor request, por favor, retorne aí uma resposta de OK, passando esse endereço response que a gente também criou aqui na preparação do cenário, certo? Cenário preparado, temos que agora para execução do método de testes. Então, a gente cria uma requisição usando o método post do HTTP, lá em /autores, passando esse novo autor request aqui, e pedimos para o cliente executar essa requisição, né, performar essa requisição lá no controller de cadastro de autores. Quando o cliente vai lá e executa essa requisição, ele devolve para a gente um response, uma resposta HTTP. E o que a gente faz é checar se essa resposta está no formato que a nossa API espera. Como, por exemplo, se o status retornado pela resposta é 201 created. Se essa resposta contém um header de localização, um header location, e se esse header de localização ele
segue o padrão, né, de barra autores barra um ID qualquer. Então, por isso a gente está utilizando aqui essa regex, né, justamente para fazer o match dessa URI, né, desse recurso que está sendo retornado lá no header de location. Bacana? Se a gente vem aqui e pede para o Micronaut, né, para a IDE, no caso, perdão, executar esse teste, a gente vai ver que o contexto do Micronaut vai subir, né? Então, a gente vai ter acesso a esses bins do Micronaut. A gente vai ver os logs aqui do cadastro. E não só isso, né? Ó, os logs lá que a gente colocou quando chegasse no controller, né? Os prints LN, os logs transacionais aqui do banco de dados. E, ao final, a gente tem aqui que os testes passaram, ou seja, tudo ocorreu da forma que a gente estava esperando, certo? Vocês podem estar se perguntando, né? Como é que ele conseguiu também subir esse contexto, como é que ele conseguiu subir aqui utilizando o banco de dados, tá bom? Vou passar rapidinho por aqui, porque vai ter outro vídeo explicando como utilizar o banco de dados embedado em testes com o Micronaut, mas basicamente a gente está falando para ele usar um H2 aqui no cenário de teste, certo? E a gente criou um application test, onde a gente fala, né, que a URL de conexão com o banco de dados é o H2. Bacana? Então, pessoal, só para recapitular, essa parte de criação de mocks com o Micronaut, sempre que a gente criar um teste, né, e for necessário ter um mock e vai ser mockado o bin, nesse caso, a gente pode falar para o Micronaut mockar esse bin com a anotação @mockbin, passando aqui o endereço client, né, a classe que a gente quer mockar, e uma função que retorna aí o mock. Nesse caso, estamos criando um mock junto ao mockito, certo? Quando o Micronaut, então, injetar essa classe aqui no contexto de testes, na verdade está sendo injetado um mock, né, um objeto autor dessa classe, e a gente tem total liberdade para adicionar o comportamento que a gente quiser desse mock. Bacana? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Até a próxima e tchau!